Certo. Então, o exercício que nós vamos trabalhar agora é essa peça que consta de uma funcionalidade básica do SolidWorks. Ela está na página 11 da apostila, tá? Do nosso curso. E como nós já conversamos um pouco sobre a interface do programa, que seria a lição 1 desse material, então agora eu já passo direto para o ponto em que eu começo a fazer a modelagem dessa lição. Tá? Essa lição ela consta desse modelo simples. Tá? Ele é um modelo que vai introduzir os assuntos de esboço e de recurso 3D ressalto base. Tá? Então, nós criamos aqui, vou começar até de novo. Tá? Nós clicamos no comando novo, escolhemos uma opção aqui de template, tá? No modo avançado, um tutorial part, que é peça em inglês. Clico em OK, seguindo as recomendações que constam aqui no material. Tá? Então, tutorial part, certo? E agora eu devo usar um esboço no plano frontal. Clico no plano, clico em esboço. E agora eu devo desenhar então este retângulo. Com a ferramenta retângulo de canto, eu chamo aqui a retângulo de canto, eu devo clicar primeiramente no ponto da origem. Então, quando o mouse ficar com o ícone amarelo ali, ó, tem a restrição de coincidente, eu clico. E clico novamente para definir o segundo canto do retângulo. Nesse momento eu passo para a etapa de adição de dimensões. Tá? Na adição de dimensões, eu uso o recurso dimensão inteligente. O recurso dimensão inteligente, ele está aqui na barra de ferramenta de esboços. Tá? Primeiramente eu gostaria que vocês observassem, que eu cliquei em selecionar, que duas das linhas do retângulo estão em preto, tá? E duas das outras linhas estão em azul. As que estão em preto, elas já têm uma restrição geométrica de coincidência, tá? O canto inferior esquerdo do retângulo não se move na interface gráfica porque foi previamente ancorado na origem. Tá? Só que eu ainda não tenho uma definição para o comprimento dessa linha. Então ela pode aumentar. E também não tem uma restrição para o comprimento dessa linha. Então aqui também pode aumentar. E por isso que eu tenho essas duas linhas aqui em azul. O comando de retângulo de canto, tá? Ele automaticamente já adiciona as linhas horizontais à restrição horizontal. Tá? Ó, já tem uma relação geométrica, tá? Horizontal. E as verticais já tem uma relação existente de vertical. Ok? O que falta então para mim conseguir restringir esse modelo? Se eu observar na barra de status aqui embaixo da área gráfica, está escrito também a palavra subdefinido e que eu estou editando o esboço 1. Ó, o nome do esboço é esboço 1. Tá? Então, eu preciso, antes de encerrar esse esboço, para evoluir para o ambiente 3D, eu preciso garantir que apareça a palavra totalmente definida aqui embaixo na barra de status. Então, segundo os critérios da apostila, eu devo adicionar agora uma restrição, tá, dimensional com o comando de dimensão inteligente. Tá? Então, aqui na barra de ferramenta esboço, clico em dimensão inteligente, tá? E vou automaticamente colocar essa dimensão aqui, que é uma dimensão de 100 milímetros. Tá? Clico na linha. Por enquanto, vocês vão aprender assim, clicando na linha. Tá? Mais adiante, eu mostro para vocês que tem algumas diferenças. Tá? Não é uma cota. Não é igual lá na documentação, que você está fazendo uma documentação, tem um objetivo. Aqui o objetivo da cota é uma restrição. Tá? Então,
clico na linha e clico no ponto que eu quero largar. Tá? Vai aparecer essa caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo eu tenho algumas informações, que é o OK, tá? Né? Para confirmar, para encerrar, salvar. O X, que é para sair fora, simplesmente deixar como está, X. Esse aqui é um recurso que é para regenerar o modelo, o rebuild, em inglês é rebuild, né, no software. Então ele sempre está presente aqui nessa barra de ferramentas de acesso rápido, porque seguido vocês vão precisar desse recurso. Tá? Então ele também está aqui nessa barra aqui, de forma que se eu alterar a medida para 80, aqui ó, experimentem 80, eu posso clicar aqui nesse semáforo, tá? Digamos que é um semáforo, e ele atualiza para mim o número lá, ó, e também a dimensão. Tá? Não foi só o número, o comprimento da linha também foi influenciado. Ela está com 80 de comprimento agora. Tá? Com isso eu posso ir realizando alterações e verificando o que acontece com o meu modelo. Ó, alterei para 100 agora, mandei reconstruir, e aí eu vou testando situações que eu estou projetando sem sair da caixa de diálogo. Ok? Para confirmar que é 100 milímetros, eu clico no certinho, no verde. Digo OK. E caso você quisesse mudar, então, de 100 para 80, eu clico 2 vezes sobre o texto. Tá? Veja aqui. Uma vez, 2 vezes. Tá? Eu clico 2 vezes sobre o texto e digito um novo valor. Porque mando atualizar ou já clico OK direto. Tá? Então o segredo é clica 2 vezes sobre. Tá? Essa caixa de diálogo também, já aproveitando, ela tem aqui ó, um roller, como igual no mouse, digamos, né? Um roller, e você pode também ir incrementando a mais ou a menos uma dimensão. Claro que por padrão o SolidWorks tem de 10 em 10 milímetros. Provavelmente para vocês ele ficou pulando de 10 em 10 milímetros. Tá? Foi o que aconteceu? Então vocês vão aqui ó, em redefinir o valor de incremento do spin. Ó, e vocês vão digitar 1 e vão clicar aqui em tornar valor pré-determinado. Tá? Certo? 1, tornar valor pré-determinado. Enter. A partir de agora ele está pulando de 1 em 1. Se você quiser usar esse recurso. Tá? Ficou padrão agora. Ok. Clique no botão verdinho, tá? Para salvar o valor atual e sair da caixa de diálogo. Clique em OK. Seguindo a recomendação da apostila, tá? Nós já fizemos até o item 4, tá? Então nós teremos que criar esta dimensão vertical agora, porque o meu retângulo ainda não está restrito. Se vocês observarem, ainda essa linha superior continua azul, porque os comprimentos das linhas verticais ainda não posicionam ela. Ela sobe e desce ainda, ela está solta. Ela pode subir e descer. Então eu vou clicar nessa linha aqui, e vou clicar para o lado, e agora eu informo o valor dimensional. 60 milímetros, Enter. 65 milímetros era o valor que a apostila sugeria. Tá? Então eu clico 2 vezes em cima, 65, Enter. E ele atualiza a geometria para mim. Nesse momento vocês observam que na barra de status aparece a informação que eu esperava, totalmente definido. Tá? Enquanto eu não encontrar essa informação, alguma coisa está faltando para te concluir o esboço. Tá? Então, conforme nós combinamos, para evitar algum transtorno futuro em termos de atualizações indevidas do software, né? É recomendado que o esboço sempre seja encerrado todo preto, né? E às vezes, gente, se você observar só aqui, ó, tá todo preto. Tem casos que você não consegue visualizar e aparece aqui embaixo a informação subdefinido, quer dizer, ainda não está definido.
Então, se você simplesmente se basear na cor, pode ter um pontinho no teu esboço, é um esboço um pouco mais complexo que esse aqui, né? E você pode encerrar o esboço ainda está faltando informação, tá? Então é sempre importante baixa um pouquinho o olho ali, ó, sabe? Tu gasta um segundo para fazer isso, tá? Depois que vira a mania, você não tem mais problema, tá? Aí tu não vai arriscar nada. Apareceu totalmente definido aqui, agora dá para seguir para a próxima etapa, que é a alteração das informações, tá? Que o objetivo verdadeiro da peça é que ela tenha 100 por 60. Então, como eu tinha digitado 60 antes, eu estava indo direto, né? Eu já sabia. Então, agora nós teremos que voltar. Então, alterando os valores das dimensões, eu clico duas vezes no 65, digito 60, Enter e está feita a alteração. Tá certo? Vejamos uma situação. Eu vou selecionar a cota de 60 milímetros e delete no teclado. Tá? Essa linha voltou a ser azul, tá? E a informação subdefinido apareceu na barra de status. Clico em voltar, caso eu queira desfazer a operação de exclusão da dimensão anterior. Tá? Então, o totalmente definido ele só vai aparecer no caso de eu estar com toda a geometria fixa. Ou seja, eu tento pegar e puxar qualquer parte do retângulo, a ponta das linhas, o comprimento da linha, tá? E ele não se mexe. Isso significa um esboço totalmente definido. Se, por exemplo, eu tivesse essa linha sem a relação geométrica de vertical, ó, eu vou apagar, ó, selecionei e delete no teclado, ok? O que está acontecendo? Apareceu a informação subdefinida de novo. Por quê? Porque se eu pegar essa linha, ela inclina. Ela não tem uma definição se ela é vertical, horizontal ou inclinada. Não tem nada informando isso para ela. E aquela outra ficou azul também, porque ela também se movimenta se aquela outra movimentar. Ó. Tá? Então ela acaba ficando azul também, porque falta alguma restrição para ela. Por exemplo, colocando uma dimensão aqui no comprimento dessa linha, essa aqui já não vai poder se mexer. Concorda? Então eu vou selecionar essa opção e defino uma dimensão aqui. Totalmente definido. Agora essa linha encontrou uma solução. Tá? Então ela tem uma posição e eu tenho o esboço pronto para se transformar num 3D. Tá? Como o meu objetivo não é esse, eu vou selecionar, apagar essa restrição, seleciono essa linha aqui, que ela precisa ser uma linha vertical, seleciono ela e olha o que aparece aqui no menu contextual, ó, a barra de ferramenta contextual, que dá as únicas 3 possibilidades de restrição geométrica que são possíveis para o elemento selecionado, que são as mesmas opções que eu tenho aqui como adicionar. Ó. E ele já deixa em negrito, normalmente, a opção que você quer. Tá? Ele tem digamos assim, ele é sensitivo. Essa linha, ela está muito mais para uma linha vertical do que para uma linha horizontal. Ela está muito mais erguida do que baixada, né? Passou de 45 graus. Então ele já entende que tem uma tendência maior de ela ser uma linha vertical. Uma vez selecionando a opção vertical, ele atribui a essa caixa de diálogo e diz, ó, relação existente vertical, tá? Clico em OK e o retângulo está novamente totalmente definido, certo? Continuando aqui, nós temos então agora a situação em que nós criaremos o primeiro recurso 3D. Tá? Então nós vamos extrudar o recurso base. O termo extrudar é usado para situações em que eu saio de um plano 2D e crio uma espessura, digamos. Eu saio para o 3D, para o eixo Z, né? E crio uma espessura. É usado para peças planas esse ressalto base, porque ele é uma extrusão. Como o termo usado como se você estivesse extrudando um perfil. Tá? Quem conhece o processo de extrusão
tá? É baseado nisso que está se referindo aqui. Então vamos lá. O primeiro recurso de qualquer peça é chamado de recurso base. Neste exercício, o recurso base é criado pela extrusão do retângulo esboçado. Clique em ressalto base estudado na barra de ferramentas recurso. Tá? Então olha só. Sem sair do esboço, eu vou até essa guiazinha aqui, tá? A guia recurso, e eu tenho a opção aqui do ressalto base estudado. Então, deixando o mouse em cima, ele dá a dica, ó. O ressalto base estudado realiza a exclusão de um esboço ou de contornos de esboço selecionados em uma ou duas direções para criar um recurso sólido. Então, vou clicar aqui e apareceu a guia do Property Manager aqui, tá? Saiu da árvore de projeto e veio para a árvore de propriedades do recurso ressalto base estudado. Sempre que eu começo a modelagem, o primeiro 3D gerado é chamado de recurso base, porque em cima dele que você vai acrescentar outras informações. É o primeiro que apareceu na modelagem da peça. Então, por isso que o nome do comando é ressalto barra base estudado. Na primeira vez que você cria, ele é a base. E depois, se você usar mais vezes ele, são ressaltos. Certo? Ok. Nesse ambiente aqui, que apareceu, eu tenho uma caixinha, tá? Que tem algumas informações. Nós não vamos usar por enquanto ela. Tem uma caixinha que observe, uma caixinha chamada direção 1. Tá? Essa é a que nós vamos usar. Mais abaixo tem uma caixinha direção 2. Ó, nós não vamos usar ela. Outra caixinha recurso fino, também não será usada. E uma última caixinha contornos selecionados, também não será aproveitada aqui. Tá? Então, vocês vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações diferentes de configuração nesse comando. Conhecendo como o software potencializa o processo de modelagem, você explorando essas situações aqui, você faz muita coisa dentro de um único comando. Tá? Aos pouquinhos, cada caixinha dessas vai ser explorada. Tá? Na primeira caixa, é a direção 1, quer dizer assim, você vai sair desse plano de esboço e vai ir no sentido 1, direção 1. Ó. Deixei o mouse em cima aqui dessa alça, tá? Isso aqui é chamado de alça. Tá? Deixei o mouse sobre a alça e ele diz lá, direção 1, cego, 1 milímetro. O que ele está dizendo ali? Direção 1, opção cego, tá? Que é a condição final, e tamanho 1 milímetro. Quer dizer, vai ser a espessura dessa chapa, digamos, que será criada. Eu tenho, quando eu quero só colocar uma dimensão, eu vou usar a opção cego. Mas se eu clicar nesse menuzinho aqui, eu descubro que tem outras 5 opções, que também serão exploradas mais adiante. Por enquanto, nós vamos só acrescentar aqui a informação da profundidade, né? Que será de 50 milímetros, tá? 50 milímetros. Então, eu vou digitar aqui, 50, Enter. E aí ele dá, o primeiro Enter, ele dá uma pré-visualizada no resultado final. Se eu clicar mais uma vez, mais um Enter, tá? Ele encerra e vai aparecer o modelo 3D pronto, tá? Só que eu quero mostrar mais alguma coisa, então eu não vou fazer isso. Mas o primeiro Enter é para visualização, o segundo Enter encerra o comando, tá? Essa alça aqui, se eu clicar nela, aparece aqui esse recurso
que permite você dinamicamente definir, ó, uma dimensão dentro de um padrão, tá? Quanto mais dependendo da posição que eu fico, ó, eu me aproximo mais, ele fica decimal. Se eu afasto na régua aqui, ó, chego sobre a régua, ele começa a pular, tá? Nessa situação aqui ele está pulando de 5 em 5, tá? Ou 10 em 10, depende. Agora eu estou me afastando, ele foi para uma casa decimal também. Negativo está indo para o lado contrário, dizer, ó, menos 70, menos não sei o que. E positivo está no sentido positivo de z, tá? Considerando aqui, ó, o sistema de coordenadas x, y, z, ó. O positivo é o sentido da flechinha. Então, para cá é positivo, o contrário é negativo, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, como que eu coloco 50? Chego em cima. Se eu for para o lado, eu tenho decimal. Eu chego em cima, 50, clico, e aí aparece junto ao mouse a opção de confirmar com o botão direito. Tá? Então observe ali que o manipulador do mouse apareceu um mousezinho com um OK sobre o botão direito. Tá? Então se você não mexer o mouse nesse momento e simplesmente clicar com o botão direito, é o Enter que faltava para encerrar o comando. É a mesma coisa que dar um OKzinho na caixa aqui de diálogo. Tá? Certo. Ele está me dizendo aqui, ó, que o documento não foi salvo há pelo menos 20 minutos. Ah, é um lembrete que pode ser configurado. Então eu vou dizer assim bom, eu não vou salvar ainda também, mas não é recomendado que vocês deixem muito tempo um arquivo sem salvar, por vários motivos. Quanto mais passa o tempo, mais chance de você perder a informação, tá? Por vários motivos. Então, acabou de ser criado o primeiro recurso na árvore de projeto. Ó, árvore de projeto. Esse recurso aqui, ó, tem um mais aqui para expandir, e ele se utilizou do esboço. Esse esboço, eu deixando o mouse em cima, ele depende do quê? Ele depende da origem, olha a flechinha, a primeira flechinha azul, e do plano frontal, que é aquela flechinha azul que vai lá em cima. Olha lá, ó. Tá vendo? Versões anteriores eu não tinha esse recurso, tá? Então, agora, esse ressalto aqui, ele dependeu também da origem e também do plano frontal. Olha só. Tá? Conforme vai crescendo a árvore, você pode sentir necessidade de saber a que esse recurso está atrelado. Tá? Existe uma relação pai e filho. Aos pouquinhos a gente vai aprender isso. Tá? Outra coisa, clicando aqui, clicando em cima do ícone, tá? Se você clica em cima do texto, existe uma tendência de editar e pedir para te trocar o nome, tá? Então eu posso mudar o nome os textos, tá? Aqui eu posso chamar de, sei lá, retângulo 1, tá? É minha opção. Esse recurso aqui, eu posso chamar ele de volume principal. Ah, está faltando um pouco de criatividade. É uma forma de eu me organizar no meu projeto. Então, por isso que a gente costuma pedir para o aluno que ele clique sobre o ícone e não sobre o texto, porque a tendência do texto no clique entrar em edição. Tá? Então, quando eu quero selecionar um recurso aqui na árvore do projeto, eu clico em cima do ícone. Tá bem? Vocês observaram que ao selecionar o elemento, uma caixa de diálogo com alguns recursos, né, apresentada, tá? Clicando no recurso, comandos diferentes são apresentados. Ó, são comandos diferentes, não necessariamente os mesmos, alguns iguais, mas não necessariamente todos. Também vocês observam que ele mostra dinamicamente para mim a informação do esboço,
Ó, ele realça a cor do esboço e mostra para mim as dimensões que restringem aquele esboço. Também clicando no recurso, ele mostra as informações do esboço que criou o recurso e em azul, olha só a diferença, presta atenção. Essa aqui tem um azul mais escuro, praticamente preto, tá? E esse aqui é um azul mais claro, porque esse representa a dimensão que você colocou no comando 3D, tá? No salto base estudado, lá na caixinha de aula, tá? Então, uma vez havendo interesse em editar uma informação desse esboço, eu posso simplesmente clicar sobre ele e editar. Ó, um clique, 120, Enter. Um clique, 100, Enter. Se eu fizer duplo clique, ele entra nessa caixa de diálogo aqui. E aí tem mais opções. Tá? Se você der um clique, ele entra num processo mais rápido, mais simplificado. Ele nem pede para mim atualizar, ele já atualiza automaticamente. 100, Enter. Clico, 60, Enter. 60. O número aqui é 60. Certo? Havendo interesse de mudar a cota do volume, posso dar um clique nele, clico ali e ele vai responder da mesma forma. Ok? Então, você já sabe algumas maneiras de fazer a alteração no modelo. Mais adiante eu mostro mais alguma coisa. Vamos dar sequência aqui na apostila. Tá? Tá? Isso tudo eu já conversei com vocês. E agora, exibição da vista. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Existe esse botãozinho aqui, que é onde eu encontro os estilos de exibição. Tá? O que são os estilos de exibição? Eu posso deixar os recursos dessa peça em modo sombreado com arestas, que é o atual. Então ele está aparecendo uma cor na superfície da peça e o contorno, os limites das faces possuem uma cor. Quando eu uso o modo sombreado, clicando aqui, ó, eu só tenho sombreado. Eu não tenho a opção com arestas. É só sombreado. Antes eu tinha sombreado com arestas. Tá? Então, nas primeiras versões do programa, era assim que se trabalhava. Depois, acrescentou esse recurso aqui e eu nunca mais mudei. Eu tenho uma preferência muito grande por esse recurso aqui. A cor da aresta você pode mudar, tá? Essas questões a gente vai ver mais adiante. Tá? O padrão é preto. Certo. Então, explorando aqui, linhas ocultas removidas, eu tiro o sombreado, deixo só as linhas visíveis, tá? No contorno da peça, e as que estão invisíveis, ou seja, que estão por trás, eu vou girar aqui, ó, cada vez que eu paro, ele atualiza a visualização, ó. Então, ocultando as linhas que estão atrás, tá? Volto para o modo isométrico e agora linhas ocultas visíveis. Toda a linha oculta em desenho mecânico, quando ela está atrás, ela aparece no modo tracejado. O tipo de linha usado em desenho mecânico para representar uma aresta oculta, uma aresta não visível, seria o termo mais correto, é a linha tracejada. Então aqui no 3D você já tem essa situação já, né, bem apresentada. Também tem a opção de você trabalhar com todas as arestas visíveis, que é a estrutura de arame. Então é como se você tivesse não existisse face, tá? Eu só visualizo os limites das faces, tá? As arestas. Esses termos
face, aresta, vértice, nós vamos trabalhar em paralelo, tá? Então, por enquanto, vocês já estão escutando alguma coisa e isso facilita para aprender depois na outra apostila, tá? Certo. Dando sequência, agora sim chegamos no momento de salvar o arquivo, tá? Então, para fazer o salvamento da peça, nós vamos clicar nesse ícone azulzinho, que é o famoso disquete, tá? Vou voltar ao software aqui. Tem esse botãozinho que é o botão salvar. Se você não salvou nenhuma vez ainda o arquivo, o SolidWorks dá um nome automático para o arquivo, tá? Mas não salvou, não está guardado no computador ainda. Eu quero guardar, eu venho aqui em salvar, clico e é aberta essa caixa de diálogo para mim. E eu devo escolher agora onde eu devo fazer o salvamento, tá? Eu farei o salvamento dentro da pasta específica minha, tá? Mas vocês farão o salvamento aí no computador na pasta biblioteca, tá? Ó, documentos, biblioteca, documentos, e aí vocês criarão uma pasta que vai ser o número da chamada, tá, de vocês, cada um tem o seu número da chamada. Então, digamos que o meu número da chamada é o 03, tá? E, desculpa, não preciso do número da chamada aqui. Só o nome, já basta. Então, meu nome é... Um nome bonito aí. Ó, não consegui pensar em nada mais bonito. Márcio, tá? Tá? Então, um nome bonito. Entro na pasta aqui, Márcio, e crio uma nova pasta que vai estar dentro da pasta Márcio, que vai ser a pasta exercícios. Não precisa pôr acento, tá? Estou colocando aqui para ficar o português correto. Exercícios. Dentro da pasta exercícios é que você vai guardar os exercícios que forem sendo feitos. Aqui sim você coloca o número da chamada de início, digamos que você seja o número 3 da chamada, e o nome do arquivo que está sendo trabalhado. O nome desse arquivo é caixa. Tá? Mais adiante a gente vai reconhecer o restante das informações dessa caixa de diálogo aqui. Tá? É a caixa de diálogo salvar como. Vocês já observam aqui que o tipo de arquivo que está sendo salvo, automaticamente o software já sabe que é um arquivo de peça. Então ele vai atribuir a extensão ou asterisco PRT ou asterisco SLDPRT. Essa primeira é uma extensão mais antiga do programa. Se vocês pegarem arquivos de versões, eu não sei precisar, 2008, por ali, eles fizeram uma alteração no formato do arquivo e ele passou a ser SLDPRT. Igual o do Word era .doc e virou .docx. Tá? Então, de agora em diante está sendo SLDPRT. Ele fez automático isso, mas se você quisesse, por algum motivo, mudar, ó, você pode salvar em várias extensões aqui, tem vários objetivos, inclusive para o AutoCAD, ó, DWG. Tá? Deixando por padrão, eu simplesmente, estando dentro da pasta que eu quero guardar esse nome de arquivo aqui, esse arquivo, eu clico em salvar e automaticamente ele salva o arquivo. Tá? Vou deixar o mouse aqui em cima. Ó. Seu usuário, Márcio, documentos, Márcio, exercícios, 3 caixa.sldprt. Esse é o arquivo e esse é o endereço. Então, se você se perder um dia, é assim que vê. Onde é que está esse arquivo? Está aí, ó. Tá? Era ali que era para estar? Daí está ok. E aqui aparece também o nome do arquivo, é só o nome. Certo? Então, foi feito o salvamento. Vou dar uma verificada então, vou abrir aqui o navegador, o Explorer, tá? O Windows Explorer, e eu procuro então o tal do nome bonito, aqui ó, Márcio, ó, documentos, Márcio, exercícios, e aqui está o tal do arquivo, tá? Ó, tipo de arquivo, arquivo SLDPRT. Salvo pela última vez por Márcio, que é o usuário do meu computador, tá? E o tamanho do arquivo é de 44K, é muito pequeno o arquivo, tá? Então tá aí o arquivinho salvo. Conforme vocês forem trabalhando, vocês vão salvando aqui e vai enchendo essa pastinha, tá? Ó, tipo do arquivo tá aqui, tamanho, data da gravação, ó.
às 20h20, exatamente agora, então comprova que é o arquivo certinho, tá? Certo. Então, feito o salvamento da peça, nós temos agora a tarefa de realizar o arredondamento dos cantos dessa peça, tá? Essa peça tem alguns cantos arredondados aqui, que pode ser visto na sequência, tá? Então, para que vocês façam o arredondamento, vocês vão usar o comando filete na barra de ferramentas e recursos, tá? Vamos lá. Barra de ferramentas e recursos, procuro lá a opção filete, tá? Tá aqui, ó, filete. Cria uma face arredondada interna ou externa ao longo de uma ou mais arestas em um recurso sólido ou de superfície. Eu vou clicar aqui então, ó, clico, e na versão de vocês não vai aparecer todos esses recursos aqui, tá? A 2015 já está apresentado dessa forma. Então, você vai escolher lá a opção de filete constante, tá? É esse aqui, ó. É o padrãozinho, tá? Vai trabalhar com filete constante. Essa caixinha aqui, ó, se você quiser alterar o tipo de filete, você altera, senão tu ignora ela, ó. É o padrão, tá? Essa segunda caixa são os itens que eu quero aplicar ao arredondamento, o tal do filete, tá? Sempre que tiver em azul, tudo que eu selecionar na área gráfica vai ser absorvido por essa caixinha aqui, tá? Então, se você quer que entre alguma coisa aqui, primeiro tu tem que ver, ela está em azul, porque você pode estar com uma outra caixa ativa, tá? No caso de ter uma opção aqui também, e ele está levando a informação para outra caixa. Então, como ela está em azul aqui, eu deixando o mouse em cima, ele me diz assim, ó, você pode colocar aqui arestas, faces, recursos e loops. Aos poucos vocês vão começar a entender isso. Então, o que eu preciso selecionar aqui? Eu vou pedir para vocês deixarem no modo de estrutura de arame, tá? E no modo de estrutura de arame você consegue enxergar todas as arestas. Aí fica fácil, a gente não precisa estar girando a peça ou vocês fazendo alguma mágica aí, tá? Nesse modo aí, eu gostaria que vocês viessem em cima dessa aresta aqui, selecionassem ela, tá? Nesta aqui, esta e esta. São as quatro que são verticais, né? No sentido de Y. As quatro verticais. E eu preciso definir agora, ó, mais abaixo aqui, vejam que 4 arestas foram selecionadas na caixa. Ó, aresta 1, aresta 2, aresta 3 e aresta 4. Tá? Eu desço aqui na barra de rolagem ou oculto essa caixinha aqui e eu tenho agora os parâmetros do filete. Vejo que eu venho configurando de cima para baixo. Esse é o padrão dos comandos do SolidWorks. Normalmente é de cima para baixo. Então, eu gostaria que vocês simplesmente mudassem aqui o raio de 1, tá, para 10 milímetros. Digita 10, Enter. Como já aconteceu antes, o primeiro Enter é a pré-visualização. Vejam lá que ele pré-visualizou o efeito final. Ele está fazendo um arredondamento daqueles cantos da peça. Tá? Então, seguindo aqui na apostila, ó, vejam que ele pede para definir com o raio 10. E aqui logo abaixo, ele dá uma explicaçãozinha o que é face, vértice, tá? E aresta. Tá? Aresta são o encontro entre faces. Tá? Então, ó, essa face superior aqui, ela encontra a face lateral através de uma aresta. Tá? É o canto, né? Vamos dizer assim. É um termo meio não técnico, né? É um canto. Então, essa aqui é a tal da aresta. A face, então, é a superfície que está, digamos, limitada pelas arestas, né? Então, são as faces. E o vértice é o encontro
o cantinho aqui, ó, né, é o encontro das arestas. Onde as arestas se encontram, é o vértice, tá? Aquele pontinho ali. Então, voltando aqui para a peça, se você chegar com o mouse para selecionar a aresta, vou dar um OK aqui para confirmar, ó, OK? Ele executou o filete. Se eu mudar para o modo de sombreamento com arestas, ó, aqui está o recurso do filete, ó. Aqui ele, tá? Arredondou todas as arestas. Tá, moça? Sim? Então, se você selecionar essa superfície aqui, é uma face, ó. Face, face. Isso aqui é uma face também. É uma face cilíndrica. Essa aqui é uma face plana, face plana. E o encontro entre as faces aqui, ó, isso aqui é aresta, tá? É aresta. Isso aqui também, ó, circular é uma aresta. Agora, um erro que o pessoal corre é dizer que isso aqui é uma aresta. Ó, não é uma aresta, tá? É o limite de duas faces, mas se você visualizar assim, ó, não existe aquela aresta. Você não detecta ela passando a mão, por exemplo, né? É só uma apresentação visual de que aqui começa uma face plana e aqui começa uma face cilíndrica, tá? Então, aresta é, digamos, o cantinho. Se eu quiser fazer alguma operação com isso aqui, eu não consigo. Botar um filete, botar um chanfro, vocês vão ver adiante aqui junto do filete já tem um chanfro, tá? Então, aresta é isso aqui, ó, tá? É o limite das faces, mas quando eu não tenho tangência. Isso aqui está tangenciando, tá? O encontro das arestas, ó, essa aresta e essa aresta se encontraram, tá? O encontro delas dá o vértice, ó, é esse pontinho aqui, ó. Tem um encontro de aresta, tá? Eu vou voltar no tempo aqui, ó, usando a barra rollback, aqui, ó, o nome dela. Eu volto no tempo. Não existia filete ainda. Perceberam? Ó, agora existe filete. Pego ela, puxo para cima, não existe filete ainda. Então, o que eu consigo ver aqui? Ó, nitidamente as faces e nitidamente os vértices e nitidamente as arestas. Ok? Um pouquinho de vocês vão se inteirando do assunto. Voltei aqui. Vamos continuando então. Ela está pedindo para trocar, eu já troquei. E chegou o momento de nós usarmos o recurso casca. Tá? Esse recurso casca, vocês vão ver mais adiante que ele, dependendo da peça, ele é muito útil. Tá? Principalmente peça plástica. Peça plástica, normalmente ela tem uma espessura única e a forma é complexa. E aí você faz um bloco maciço e só diz que ela é oca. E tira uma face fora ali e virou uma superfície com uma espessura contínua. Tá? Vai fazer uma bacia de uma forma muito fácil. Tá? Só usando esse recurso aqui. Então, um dos exemplos de uso agora, tá? Mas é um recurso didático, a gente vai usar aqui o comando casca. Então, o comando casca, ele está também no painel de recursos. Aqui, ó, recursos, procura a opção, para mim está oculto aqui, casca. Tá? Procurem lá esse recurso, casca. Clico no comando. O que apareceu? Apareceu aqui a caixa de diálogo das propriedades, né? Property Manager, casca, tem a opção OK e a cancelar. E parâmetros aqui é a espessura que eu quero deixar na casca. Então eu vou voltar lá, ó, digite 5 para a espessura. Ele está pedindo para digitar 5 lá na caixa de diálogo. Então eu vou botar aqui 5, tá? 5 milímetros. Na sequência, ele pede para clicar na face superior. Olha só o que está em seleção. Essa caixinha aqui está em seleção, está azul. Essa aqui de baixo não está em azul, ó, não está em seleção, tá? Então ele vai receber a informação da face nessa aqui, face superior. Vou selecionar, ó, veio para cá, tá? A face superior veio para cá. Clique em OK. Vamos fazer o procedimento. Clique em OK. E
Voilá. Tá? Para rotacionar, vocês podem usar o botão do meio do mouse, né? E mexer. Tá? Quando vocês quiserem voltar à perspectiva isométrica, que é a nossa padrão, né? Essa aqui que eu tenho configurado, vocês podem usar a tecla de atalho Ctrl Set, tá? Ctrl mais um Set, ou vir aqui nesse botão de orientação de vista e clicar aqui em isométrico. Mais adiante eu mostro. Como eu sou malvado, né? Mais adiante, mais adiante. Então, primeiro a gente vai explorar aqui esse acesso legal, que aqui, ó, isso aqui é um menu, aparecem umas pré-visualizações, uma coisa muito legal. Então, eu vou deixar você, né, vou deixar você explorar muito esses recursos aqui, tá? Então, depois aí você vai direto, tá? Então, isométrico, ele posiciona no padrão. Você pode girar à vontade e ele volta no padrão. Como eu disse para vocês, o botão do meio está configurado para mim alternar entre janelas dos programas abertos. Então eu não consigo alternar entre rotação e seleção. Tá? Vou clicar com o botão direito e vou pegar a opção girar vista. Lembrando que esse recurso eu costumo usar no mouse 3D. Tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Então, agora você pode observar que a face superior que foi selecionada, ela está aberta, mas a espessura existe. Foi deixada a peça oca, foi criada uma casca. Tá? Como é que eu posso ver melhor isso? Coloque no modo aqui, estrutura de arame. No modo estrutura de arame, você vai perceber, ó, que existe uma espessura contínua aqui, tá? Que foi deixada, tá? Espessura contínua, ok? Então, a face inferior tem 5 mm e todas as laterais têm 5 mm, certo? Então esse aqui é o recurso casca. Um uso mínimo para ele, tá? Tem mais opções. Todos os comandos que nós visualizarmos agora no início, eles têm outras subopções, tá? Mas fica assim no mais básico e depois a gente vai evoluindo, tá? Como regra geral, se acostumem sempre a clicar no botãozinho azul aqui, ó, do salvar, tá? Sempre vocês param para dar uma pensadinha, o projetista tem que ter momentos que ele pensa, né? Não fica só trabalhando, né? O certo, na verdade, quando o teu corpo não está funcionando, o certo tá, né? Então, quando tu dá aquela paradinha para dar aquela concentrada, dar uma analisada, vai ali dar um cliquezinho, tá? Isso aí já me ajudou em várias situações de queda de luz, quando eu não tinha no break, né? E, às vezes eu achava, perdi tudo. Ia lá e abri, estava salvo. Como é que pode? Né? Eu tinha salvo por cacuete, né? Então desenvolvam esse cacuete que é importante. Na sequência, tá? Nós vamos fazer um recurso de corte extrudado. Esse recurso ele vai ser utilizado para gerar uma furação lateral na caixa. Essa furação ela vai passar toda a caixa de um lado ao outro. Tá? Um furo de broca. Tá? Porém, nós não vamos utilizar o recurso de furação que o software tem, e até você pode selecionar a broca, tudo certinho. Nós vamos usar um recurso para conhecer o recurso de corte extrudado, tá? Que é exatamente o recurso de extrusão aí do base, ressalto base extrudado, só que ele, em vez de deixar o material, ele tira. Tá? É o mesmo comando, só que faz o oposto. Tá? Então vamos lá. Então ele remove o material. Para que nós possamos executar então essa furação de caixa apresentada aqui nessa imagem, tá? Para que a gente encontre esse resultado, né, vai ser necessário que vocês entendam um conceito bem interessante. Vocês precisam sempre de um plano para gerar o esboço. E nós usamos até agora os planos padrões do SolidWorks. Tá?
que são esses três aqui. A partir desse comando agora, nós vamos descobrir que nós precisamos de um plano para esboçar, né? E nós vamos usar uma face, que é a face do lado direito, tá? Para usar como plano de esboço. Ok? Então, eu posso usar um plano que seja um plano padrão, nos três, ou uma face do próprio modelo, tá? Como plano de esboço. Então, o que eu faço? Eu seleciono essa face aqui e olha o que apareceu aqui, ó. Esboço. Muito parecido com o que acontece quando eu seleciono o plano frontal, né? Então, eu clico aqui, olha o que aconteceu. Foi aberto no esboço, ó. Só tem a opção de sair do esboço, né? Aqui, ó. Então, eu estou em modo de edição do esboço. Observem aqui na barra de status, ó, editando o esboço 2. É isso que eu estou fazendo agora. Estou editando o esboço 2. Tá? Então, voltando aqui ao material, o que eu preciso então agora, além do plano de esboço? Eu preciso de um perfil de esboço, um círculo 2D. Tá? Um círculo 2D. Para mim esboçar esse círculo, eu preciso chamar o comando círculo na barra de ferramenta de esboço. Tá? Então eu venho aqui, ó, barra de ferramenta de esboço, chamo o comando círculo. Tenho duas opções. A padrão é centro e raio. Ponto 1, centro, ponto 2, raio. Nós vamos usar essa opção aqui. Tá? Eu venho aqui na face da peça, mais ou menos nessa região aqui, tá? E clico. O primeiro clique é o ponto central. Tá? E o segundo clique é para mim largar o círculo. Tá? Então ele atribui uma medida ali, né, no meu movimento de mouse. Só que eu não necessariamente sei que medida é essa. Eu não preciso me preocupar com medida, porque o próprio programa posteriormente governa a geometria através de uma restrição dimensional. Tá? Então, por enquanto, eu não me preocupei com isso. Então, ó, posiciono o ponteiro onde quiser e coloco o centro para colocar o centro do círculo. Clique no botão esquerdo do mouse. Arraste o ponteiro para esboçar o círculo e clique novamente no botão esquerdo do mouse para completar o círculo. Foi o que foi feito aqui. Então, agora nós faremos o dimensionamento do círculo. Tá? Dimensionamento é atribuir restrições dimensionais. Tá? Então, essas restrições dimensionais, elas localizarão e determinarão o tamanho do furo. Tá? Então, eu vou chamar a dimensão inteligente na barra de ferramentas de dimensões e relações. Tá? Dimensão inteligente aqui, ó, em esboço, dimensão inteligente, clica. Tá? Eu vou dimensionar o diâmetro clicando na circunferência dele e atribuindo uma dimensão de 10 milímetros. Então eu venho sobre qualquer ponto sobre a circunferência aqui, clico e o próximo clique eu vou clicar onde eu quero deixar visualmente esse valor numérico. Eu vou clicar por aqui, ó, tá? Cliquei, tá? A caixa de diálogo de modificar é apresentada e eu digito o valor 10, tá? Como ele já está selecionado o texto ali na caixa, é só digitar 10 e ele substitui automático, não precisa selecionar nada, tá? Enter, ele modificou a geometria para 10 milímetros, certo? Depois, eu vou criar uma dimensão horizontal, que é essa dimensão de 25 milímetros aqui. Essa dimensão, ela vem da aresta vertical, tá? Vou pegar essa referência aqui, ó, da aresta vertical, e a circunferência aqui, tá? Vamos lá. Eu ainda estou com a ferramenta dimensão inteligente ativa, ó, não preciso chamar de novo. Veja no mouse que o recurso continua ativo, tá? Aparece uma cota junto à seta do mouse e aparece aqui o comando pressionado. Venho na circunferência, a ordem não interessa, tá? Se eu vou selecionar, olha só, a aresta aqui, ó, percebem que ela entra em destaque, ó, tá? Existe em destaque, clico, venho aqui no contorno do círculo e
clico de novo. E posiciono onde eu quero a dimensão. Clico de novo. Tá? Informo o valor de 25 unidades. E no nosso caso é milímetro, né? Mecânica, milímetro. 25. O que está faltando então? Observe que o esboço do círculo continua azul, mesmo eu colocando essas duas restrições. Tá? Eu vou clicar aqui agora em selecionar, tá? Para sair do comando dimensão, aqui, vou selecionar. O que eu quero selecionar? O círculo, e vou puxar. Ah, mas ele não está movimentando. Como é que ele está azul? Eu olho aqui embaixo, na barra de status aparece subdefinido. Então ele realmente está faltando informação. Mas como que eu pego no contorno e não mostro? Porque não é o contorno, é o centro dele. Eu pego no centro, tá? Tem um ponto central aqui, ó, e arrasto. E eu vejo que para cima e para baixo não tem nenhuma restrição. Ele não tem posição, ó, acima e abaixo. Então eu tenho que alocar essa furação na altura da peça. Tá? Para isso, eu vou colocar uma dimensão de 40 milímetros na vertical. Tá? A cota é uma cota que vai partir da circunferência até a aresta inferior. Tá? Voltando ali, dimensão inteligente. Clico na circunferência. Desço até ressaltar a aresta, ó, a aresta inferior, clico e posiciono onde eu queira deixar a informação dimensional. Tá? Não se preocupem onde você vai largar a informação dimensional, porque não é uma documentação aqui, é uma restrição do modelo. Tá? E a dimensão é 40 Enter. Agora você observa que a barra de status aparece a informação de totalmente definido. Né? Está tudo preto, significa que você pode partir para um comando 3D agora. Seu esboço está pronto, a não ser que você queira fazer outro esboço e continuar. Tá? Então, nesse momento aqui, eu vou fazer a extrusão. Tá? Vou extrudar o esboço. Para que eu faça a extrusão, então eu tenho que usar o comando 3D. O comando 3D é o corte extrudado, que está na barra de ferramenta recursos aqui, ó. Recursos, corte extrudado. É exatamente o ícone do ressalto base extrudado, só que o verdinho, ao invés de acrescentar material, como está aparecendo ali, ele está retirando material. Tá vendo? Então é a mesma coisa. Vou clicar nele, ó, e digo, ó, eu quero a opção passante. Ó, ele pede aqui, ó, selecione passante na condição final. Então olha assim, ó, deixa o mouse parado aqui, ó, condição final é essa abinha aqui, ó, que eu clico, ó, esse menuzinho, opção passante, tá? O que que essa opção faz? Eu vou colocar aqui em isométrico para vocês verem, ó, ele vai cortar enquanto ele encontrar material naquela direção, tá? Enquanto ele encontrar material naquela direção. Certo? Então, uma vez selecionado aqui, basta dar um OK e a furação aconteceu. Tá? Agora você gira e você percebe que o material foi removido e o teu modelo está concluído. Tá? Então, foi usado um esboço inicial que gerou o primeiro volume. Tá? Vou voltar aqui no tempo. Ó. Observe o que eu vou fazer aqui. Ó. Podem fazer isso também. Vou puxar a barra a rollback aqui, ó. Vou puxar. Nesse momento da história da criação desse modelo, eu não tinha nada desenhado ainda. Tá? Vou puxar aqui, ó. Considere que o mais está expandido. Tá? Então eu vou colocar agora a rollback entre o recurso e o esboço. Tá? Isso vai fazer com que ele te mostre essa caixa de diálogo que diz que ele vai reverter a absorção do esboço em relação ao recurso. O recurso eu tinha absorvido, agora ele vai reverter.
tá? Eu digo ok. Então, olha só, apareceu o esboço e o recurso está na sequência. Olha, ele fez uma reversão. Foi colocado exatamente na ordem da criação. Agora eu puxo a barra novamente e aparece aqui o primeiro retângulo que eu fiz, o esboço. Foi isso que eu fiz, esse retângulo primeiro. Na sequência, vou puxar a barra, foi criado um volume, tá? Com o ressalto básico da A. Depois, nós fizemos o arredondamento das arestas verticais, as 4 arestas aqui, com o comando filete, este comando aqui em cima. No próximo passo, foi selecionada a face superior desse volume e foi utilizado o recurso casca, encontrado aqui também na barra, ó, casca, para determinar uma espessura padrão para esse volume. A face que foi selecionada, ela foi removida. Se eu não tivesse selecionado nenhuma face, ficaria um volume oco, sem nenhum acesso ao ambiente interno. Ele ia remover só a parte interna daquele volume. Tá? As faces que eu seleciono são as faces que vão ser removidas. Tá? Isso foi selecionado só de cima. Mais adiante a gente explora melhor esse comando. Aqui, ó, como não está expandido mais do recurso corte, ó, ele não vai fazer a reversão. Ó, tá? Ele já foi direto no corte. Só que esse corte aqui, ele tem um esboço absorvido. Então, se eu quiser visualizar na ordem, eu posso pegar o rollback e puxar agora que eu expandi entre os dois. Aí ele vai reverter a absorção de novo. Ó. E aí eu consigo entrar na sequência. Ó. Esboço, depois do esboço, o corte. Ok? Então, com esse recurso concluído, você vai colocar a peça na vista isométrica e vai salvar o arquivo. Vai salvar. Tá? Então, você vai acessar o ambiente da orientação de vista aqui, localizar a opção vista isométrica, clica, ele vai posicionar a imagem desse componente na tela de uma forma mais perfeita, né? Vai deixar o mais visível possível, e aí você vai clicar em salvar, e quando alguém tiver que abrir esse arquivo, ele vai vir assim, ó, com essa visualização aqui, tá? Bem mais organizado do que se você simplesmente, o arquivo estava assim, salvou. Aí depois o cara vai abrir olhando assim, né? É uma questão de organização, na verdade, pode dizer assim, não faz diferença nenhuma. Mas se você acostumar sempre colocar na isométrica para salvar, visualmente teus projetos já tem um diferencial. O cara vai abrir e vai ficar sempre bonitinho. Tá? Já reconhece o que é. E quando você tem pré-visualizações do modelo, eu não vou mostrar agora, mas tem locais que você tem pré-visualização do modelo. Fica bem visível. É essa imagem que ele grava da área de trabalho para mostrar para alguém que está procurando alguma informação, isso aqui que você salvou por último é que vai estar apresentado lá. Então, se você salvar uma imagem assim, ó, talvez a pessoa vai olhar para isso aqui e vai achar que não é isso que está procurando. Tá? Então, é bom deixar numa perspectiva muito próxima da isométrica, pelo menos, né? Ou numa posição que você acha que para aquele componente é mais interessante que fique aquela imagem e tal. Deixa por último aqui e salvar. Tá? Com isso, nós concluímos esse primeiro exercício, tá? Esse primeiro modelo 3D. Tá? Se vocês quisessem fazer algumas alterações nele, digamos que passou um tempo agora e o teu cliente, o teu superior pediu para te fazer uma alteração. Tá? Por exemplo, eu preciso que seja modificada essa furação mais para baixo. O que tu vai fazer? Você pode procurar o recurso aqui ou procurar o recurso aqui, direto. Ó. E aí você diz, não, essa medida aqui agora é 20. Tá? Mas não atualizou automaticamente. Por quê?
Porque você entrou nessa caixa de diálogo. E essa caixa de diálogo tem o atualizar aqui, ó, regenerar. E aí agora ele atualizou. Se por acaso você digita o 40 aqui, ó, botou 40, mas não aconteceu nada, só deu um enter, você ainda pode regenerar aqui, ó. Tá bem? Se o problema do teu é a dimensão, você pode verificar a dimensão do retângulo e modificar aqui, tá? 150. Tá. Se você só dá um clique e digitar sem enter, ele atualiza automático. Tá? Viram a diferença? Se você entrar na caixa de diálogo ou não, 2 cliques para acessar, você tem que atualizar. Um clique, você já tem a atualização automática. Tá? Então isso vocês podem explorar, mas sempre voltem para a informação final, porque a solicitação, tá, do curso é que a peça tenha essas informações aqui. Tá? Conseguem? Aqui é só clicar no volume. Daí está acessível a informação da largura. Tá? Ok? Então, a espessura, ó, tá ali, ó. Eu quero uma espessura de 10. Tá vendo? Cadê o alongamento? Bom, um raio de 5 na espessura de 10. Ah, o raio de 10 na espessura de 10 é um canto vivo, tá vendo lá? Ali deu um canto vivo agora. Tá? Então, quando eu volto para 2 milímetros, ó, tá ali o arredondamento. Se eu colocar aqui 15, né, não tem como ter raio, né? Eu faço plano agora. Tá bem? Então, 5 de volta, tá certinho, salva e pode fechar o arquivo que esse está concluído. Tá bem?